Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra, aqui no YouTube, Professor Diogo Comba, no Instagram, Professor Diogo Comba, ou no Facebook, Professor Diogo Comba. Por favor, já se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo. Nem sei se você gostou, mas já deixa o like para me ajudar. Se você não gostou, deixa por pena da vergonha que eu estou passando, pelo menos. E ative o sininho, assim toda vez que eu postar um vídeo novo, você já vai ser o primeiro ou a primeira a saber. Até porque é bem pouca gente que assiste esse canal, então você me ajuda muito assim, certo? A meta é estar no Big Brother do ano que vem, Diogão da redação, lá no Big Brother 22, prometo não ser uma planta, certo? Continuando então, qual o tema do vídeo de hoje? Você já deve ter visto na capa, viu? Aprendi a fazer capa. Nós vamos falar de 6 filmes incríveis para discutir a ética na aplicação do conhecimento científico. Gostaram do título? Que título bonito, que título chamativo, certo? Então, quais são esses filmes? O primeiro deles é o que? Planeta dos Macacos, A Origem. Se você assistiu a saga Planeta dos Macacos, você deve se lembrar que logo no iniciozinho desse acontece o quê? Aparece um grupo de caçadores caçando chimpanzés numa floresta africana. Esses chimpanzés são vendidos, são levados para uma grande indústria farmacêutica lá nos Estados Unidos e a partir daí eles passam a ser alvo de inúmeros testes. O que isso coloca em pauta? Isso coloca em pauta uma questão ética muito delicada, que são os testes em animais. Se hoje a gente ainda está às voltas com uma vacina para a Covid, muito provavelmente essa vacina foi testada em animais antes. Muitos medicamentos e até mesmo cosméticos são testados em animais antes de serem disponibilizados para os seres humanos. Já coloca em pauta isso. Já coloca em pauta também a ética na indústria farmacêutica, que muitas vezes cobra muito caro por tratamentos, que muitas vezes cobra muito caro por medicamentos também. Se você viu o filme, você deve se lembrar disso. O que acontece no filme? Num determinado momento, após alguns testes com chimpanzés terem dado mais ou menos certo, eles já acham que dá para distribuir uma droga, um medicamento que seria para o tratamento de Alzheimer em seres humanos, mas a coisa dá muito errado por ali. Então, um filme como esse já coloca duas questões muito delicadas em pauta. Que questões são essas? Os testes em animais e a ética ou não na indústria farmacêutica. O filme logo ao lado, Jurassic Park, um filme que foi um arrasa-quarteirão, um fenômeno de público, de crítica, lá no início dos anos 90, de 92 ou 93 esse filme. E qual é a premissa desse filme? Uma indústria do campo da engenharia genética resolve trazer de volta à vida animais extintos há milhões e milhões de anos, os chamados dinossauros. Dinossauro, para quem não sabe, é uma palavra que vem do grego, que significa lagarto terrível, certo? Daí trazem de volta à vida quais dinossauros? Tiranossauro Rex, Triceratops, Estegossauro, Parasaurolophus, Paxcephalossauro, Compsognathus, Galímenos, Velociraptor. Falei 8. Você lembra de mais algum dinossauro? Se você lembrar, fala aí. Aí pensa no seguinte, se esses animais foram extintos de forma natural, eles não foram caçados indiscriminadamente, por exemplo, será que vale a pena? Será que não seria arriscado demais trazê-los de volta à vida hoje? Imagina qual seria o impacto, quais seriam os impactos de soltar esses animais no nosso habitat natural. O terceiro filme da saga Jurassic World coloca isso em pauta. Você já deve ter visto em algum momento o trailer na internet desse filme, certo? É algo totalmente diferente de trazer de volta à vida um animal que foi extinto pelo ser humano. Agora, aqui ao lado, mais um filme do Spielberg, AI, Inteligência Artificial. Qual a premissa do filme? Um futuro não muito distante, a humanidade vive um caos ambiental, vive um caos social, uma humanidade totalmente vigiada, uma sociedade distópica muito inspirada provavelmente em livros como 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo. Se você não leu esses livros, leia. Muito do cinema atual é baseado nesses livros, é baseado nessas distopias. Distopia que é exatamente o contrário de utopia lá do ponto de vista semântico. Qual é a premissa do filme? Num determinado momento, tem um casal lá, esse casal tem um filho que está há bastante tempo internado com uma doença. O homem, o chefe lá da família, ele trabalha numa empresa do ramo da robótica que tem um lançamento sensacional, que é o Robô Filho. Ele leva então um Robô Filho para casa, que não por acaso se chama Davi, estátua de Davi, aquela criação perfeita de Michelangelo, certo?
Durante muito tempo a esposa dele hesita, mas acaba ativando aquele robô filho e vira lá o filho do casal, capaz até de amar o ser humano. Presta até bastante atenção no trailer, presta atenção no cartaz aí do filme. Só que, num determinado momento, o filho do casal melhora e volta para casa e tem todo um conflito com aquele robô. Isso coloca em pauta até que ponto é a nossa relação com a tecnologia, até que ponto a tecnologia ocupa um lugar no nosso dia a dia. Será que no futuro não muito distante a gente vai chegar num momento como esse, que conviveremos com robôs que serão praticamente membros da nossa família? O celular, o videogame, a televisão, o computador, muitas vezes exercem papéis parecidos. A gente tem que contestar a nossa relação com esses instrumentos. Videogame também, né? Você poderia citar. Um outro filme que coloca em pauta novamente essa questão da relação da ciência com a ética, se existe ética ou não na ciência, é qual filme? Esse aí, ó, Gattaca ou Gattaca. Confesso que eu não sei a pronúncia agora. Se você observar, se você for um bom aluno em biologia, você consegue notar que G é de guanina, A de adenina, T de timina, o outro A de adenina, o C de citosina e adenina de novo, é um filamento de DNA. Numa sociedade, no futuro não muito distante, uma sociedade distópica, tá vendo como os cineastas gostam desse tipo de tema? O que acontece? As pessoas são vigiadas, as pessoas são determinadas a serem isso ou aquilo de acordo com o que já está programado, de acordo com o que já está planejado para ela. Uma inspiração muito clara em Admirável Mundo Novo. Leia Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, certo? E o que acontece? Num determinado momento do filme, alguém quer se desvencilhar dessas amarras, dessa sociedade de castas imposta ali no universo da película. Vale muito a pena você assistir, certo? O próximo filme agora, O Corpo. Qual é a história do filme O Corpo, que tem ali o Zorro no elenco? O Zorro Antônio Bandeiras, certo? Não é o Zorro que deixa a sua marca lá, não. O que acontece? Num momento, uma escavação lá no Oriente Médio encontra uma tumba que tinha uma inscrição que poderia fazer menção que ali estivesse enterrado Jesus Cristo, colocando por terra quase 2000 anos de tradição católica, de tradição cristã, visto que esse filme é ali do iniciozinho dos anos 2000. Aí começa toda uma discussão entre ciência e religião, uma discussão que a gente vê a todo momento. Agora, no contexto da pandemia, em várias ocasiões, você já deve ter observado isso. Em quem confiar? Confiar na ciência? Confiar na religião? Será que as duas podem conviver harmonicamente? E nos Estados Unidos, por exemplo, já houve escolas quase proibidas de ensinar a teoria da evolução. No lugar disso, deveriam ensinar o mito da criação de Adão e Eva, certo? Vale muito a pena você assistir esse filme O Corpo, procura aí o trailer dele. E por último, A Ilha. Qual é a história de A Ilha? Existe lá uma ilha? Ah, não diga! É uma ilha que tem lá o quê? Pessoas, na verdade a gente descobre depois que essas pessoas são clones de pessoas aqui da nossa sociedade e elas são criadas lá como se fossem sobreviventes de um cataclismo, sobreviventes de um tremendo desastre no planeta, mas na verdade elas estão lá para servir as pessoas dessa sociedade. Mas num determinado momento alguém se revolta com isso e vem um conflito até o clímax do filme. De certa forma, lembra bastante o enredo, lembra bastante a arquitetura, não, né? Lembra Gattaca, ou Gattaca, como você já observou, certo? Olha só, falei de 6 filmes, lógico que tem muitos outros. A mitologia dos super-heróis tem muito pano para manga para esse tipo de discussão também. X-Men, Homem-Aranha, Hulk, Batman, entre outros. A todo momento a gente coloca a ética na aplicação do conhecimento, a ética e o conhecimento científico, ou então a ética versus conhecimento científico versus ética. Essa convivência muitas vezes não é harmoniosa, essa convivência muitas vezes não é pacífica, certo? Se você lembrou, se você conhece algum outro filme que poderia ser citado numa discussão como essa, coloca aí nos comentários ou vai lá na minha página no Facebook e coloca lá pra mim, a gente pode continuar a discussão, beleza? Enfim, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, curta a minha página no Facebook.
Tem outros vídeos muito legais aqui no canal. Assista também, assim você me ajuda, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.